Realmente um resultado para lá de ruim do Cruzeiro diante do Tombense. A rodada toda favorável. Se o Cruzeiro vencesse, pularia para a vice-liderança da Série B do Brasileiro e não conseguiu fazer valer essa primeira chance de estar no G4 da Série B. A gente tem que lembrar que desde o Cruzeiro foi rebaixado, nunca chegou a ocupar sequer o G4. O empate veio, acabou estacionando na 10ª colocação, está ainda próximo do G4, um pontinho só de diferença, mas é aquela coisa, não pode deixar os times que estão lá em cima se distanciarem. Na prática, por ter conseguido o resultado no finalzinho, um gol de pênalti sofrido pelo que foi, valorizar sim o ponto fora de casa, como o Pesolano falou. Mas na real, olhando a classificação, foi um resultado ruim do Cruzeiro e que deixou no ar muitas deficiências que essa equipe vem apresentando nos últimos jogos. Eu acho que além do resultado, né? Para além do resultado, o desempenho é o que mais assusta nesse momento, né? Porque a gente já tinha falado de um jogo cheio de desfalques na terça-feira lá em Belém. Mas no jogo de sábado contra o Tombense, Cruzeiro estreando ali alguns jogadores, ficava a impressão de que a atuação pelo menos fosse mais segura, né? O Cruzeiro até perdeu algumas oportunidades, mas acho que se não fossem os gols perdidos pelo Ciel, o prejuízo teria sido maior. E que falta faz o Edu, né? Esse artilheiro do Cruzeiro, o Cruzeiro tá com uma dificuldade também no ataque, você vê na própria finalização, o gol do Cruzeiro saiu numa cobrança de pênalti, né? Sim. Porque tem uma dificuldade de finalização ali. E os reforços que estrearam, tanto o Luvanor quanto o Paes, não acho que teve um saldo positivo assim, não. Dos nomes recentemente que chegaram ao Cruzeiro, talvez agradando um pouco mais tá o Jajá, né? Com certeza. É claro que ainda é muito precipitado a gente fazer uma análise do Luvanor e do Paes, que tiveram apenas uma única oportunidade. O Luvanor ainda visivelmente fora da sua melhor forma física, teve algumas tentativas, mas errou muitos passes, teve dificuldades quando teve que jogar até centralizado, e depois houve uma troca de posição com o Rodolfo em alguns momentos. Então ainda pode sim dar mais a esse time do Cruzeiro, mas ainda esse início muito complicado. A gente tem que lembrar que nos últimos 5 jogos o Cruzeiro tem sofrido dificuldades e apenas uma única vitória. Se a gente lembrar, foram 3 derrotas, 1 vitória e 1 empate. E os gols que foram marcados pelo Cruzeiro nesse momento, um foi do Edu, na final do Mineiro ainda, o outro do Rodolfo, né? E agora do Brock. Muito pouco para uma equipe que almeja chegar de volta à elite do futebol brasileiro. Realmente, a questão da produtividade ofensiva do Cruzeiro está preocupando muito nesse momento ao técnico Paulo Pesolano. O nosso ouvinte, o Franklin Braga, tá mandando no 988-100-917 aqui, Edu Dependência. Será que estamos com a Edu Dependência? Tá difícil, diz aqui o Franklin. Acredito que tá com um problema também um pouquinho na armação, né? Pelo menos no jogo contra o Tombense ficou um pouco nítido isso, no jogo específico, não sei se é um problema específico ou crônico do Cruzeiro, mas a armação também deixou a desejar, né? Eu penso que não é um problema específico, não. O Cruzeiro tem grande dificuldade de armar jogadas e isso já vem desde o campeonato estadual. A gente pensa que talvez o melhor jogador no momento no meio-campo está fora por causa da contusão do Canezinho. O João Paulo, nos momentos que ele teve de alguns lampejos, mostrou que poderia ser esse jogador, mas ainda não comprovou isso com grandes atuações, uma sequência de grandes atuações. Falta um jogador que crie mais essas jogadas, que a bola passe no pé, que carimba essa bola para os atacantes. O Daniel Júnior, em alguns momentos, já foi utilizado nessa função, talvez seria até uma oportunidade de tentar dar mais minutos para ele em campo. Eu penso dessa forma. O João Paulo ainda está deixando a desejar nesse aspecto. Agora é do Dependência e Vitor Roque também dependência, né? Acho que do esquema inicial do Pesolano eram 2 jogadores fundamentais, um lesionado e o outro se despediu. Mas tem que pensar o seguinte, né, gente? É do Dependência. O cara tem 11 gols na temporada. Você não pode abrir mão de um camarada que tem 11 gols na temporada. Se o time vai jogar em prol dele, que seja. Que Edu faça 25 gols na temporada, que o time seja dependente dele. Claro que tem que ter alternativas para quando ele não puder jogar. O Rodolfo, penso que pode vir fazer esse papel, jogando centralizado. Mas temos que lembrar, gente, o Cruzeiro está remontando a equipe com a Série B em andamento. Saíram 8 jogadores, chegaram outros 8. Então o Pesolano está refazendo a equipe com carro em movimento. É muito mais difícil você remontar uma equipe dessa forma. Fala pra gente então, Fred, desse possível presente aí que o Pesolano pode ganhar pro jogo de amanhã. E que presente, né, Pedro? O Edu voltou a treinar hoje com bola com os companheiros na Toca da Raposa. O Edu ficou fora dos 2 últimos jogos e o Cruzeiro ressentiu muito da ausência dele. A bola criava-se alternativas, criava-se jogadas, a bola passava na área, faltava aquele homem, aquele finalizador ali que é o Edu. Não tem como a gente falar no momento do Cruzeiro, não tem um jogador à altura com as características iguais a do Edu para substituí-lo. Então ele fez muita falta.
e hoje ele treinou com os companheiros. Resta saber duas coisas. Será relacionado? Tenho convicção absoluta de que será. Mas será para ser titular ou apenas para ser usado no decorrer da partida? Quanto tempo ele aguentaria jogar por ter ficado fora esse período do time? Foram apenas 2 jogos, mas o jogador perde um pouco do condicionamento. Então a gente tem que saber em que ponto o Edu será utilizado, se vai para o jogo logo de cara. Eu particularmente gostaria que, se tivesse o Edu em condições, vai para o jogo logo de cara, mesmo que saia no intervalo, que saia depois no início do segundo tempo, eu já mandaria o Edu logo de cara para o jogo.